Olá pessoal, me chamo Emanuel Wodzik e sou aluno da terceira fase do curso de Geografia Bacharelado da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e bolsista do programa de extensão instituído no LabRed, coordenado pela professora doutora Amanda Cristina Pires. Neste vídeo, irei revisar brevemente as ações que foram realizadas pelo programa de extensão Capacitação para Voluntários de NUPDEX 2020-2021, segunda edição, que está sendo encerrado, mas suas atividades terão continuidade na terceira edição em 2022 e 2023. Com o início da pandemia de Covid-19, coincidindo com o início de vigência do programa de extensão, a adaptação inicial foram por meio de reuniões virtuais e atividades dos estudos dos referenciais bibliográficos, que seguiu até agosto de 2020. A partir deste momento, em função da continuidade das restrições impostas pela pandemia, novos projetos surgiram, os podcasts e vídeos informativos sobre as atividades realizadas pelo LabRed desde a sua criação. No final de 2020, esses projetos foram discutidos com a equipe e planejados, tendo sido produzidos até o fim do programa 12 podcasts e com este 9 vídeos. Os vídeos ilustram os podcasts, assim alguns vídeos e podcasts têm Em fevereiro de 2021, foi lançado o primeiro podcast, na voz da bolsista Letícia Maier Peloso, que descreveu de uma forma breve as primeiras atividades do LabRed. O segundo podcast, realizado em março, detalhou a criação do LabRed até o início da atual coordenação, desta vez na voz do bolsista Dirceu Bruno. O terceiro, em abril, abordou as atividades exercidas no programa de extensão e projetos de pesquisa do LabRed de 2018 e 2019, na voz da Letícia Maier Peloso. No mês de maio, além do quarto podcast, no qual José Iago apresentou e listou os objetivos dos novos projetos do LabRed, iniciou-se o lançamento dos vídeos mensais. O primeiro vídeo sobre a origem e as atividades iniciais do LabRed foi apresentado pelo bolsista Dirceu Bruno. Em junho, o quinto podcast descreveu algumas atividades executadas pelo programa de extensão atual, na voz de Evelyn Lima, e no segundo vídeo, o bolsista José Iago apresentou as atividades desenvolvidas pelo laboratório em 2018 e 2019. Em julho, o sexto podcast relatou de forma complementar ao quinto outras ações do programa de extensão, na voz da bolsista Janine Pinheiro, e no terceiro vídeo, o bolsista Luiz Felipe ilustrou o podcast do mês anterior, ou seja, sobre algumas atividades do programa de extensão vigente. Em agosto, o discente José Iago discorreu sobre as atividades do projeto de pesquisa no sétimo podcast e apresentou o primeiro evento virtual do LabRed no quarto vídeo. Em setembro, o oitavo podcast retratou sobre o planejamento das ações do programa de extensão na voz da bolsista Luiz Felipe, enquanto no quinto vídeo, a bolsista Janine Pinheiro ilustrou as outras atividades realizadas pelos projetos vigentes. Em outubro, o nono podcast consistiu de uma entrevista realizada pelo bolsista Dirceu Bruno com a professora doutora Edna Lindaura Luiz, da FAED-UDESC, sobre os processos do meio físico em Florianópolis. O mesmo discente também produziu o vídeo deste mês, o sexto, ilustrando essa entrevista. Em novembro, eu apresentei o 10º podcast sobre a oficina de pluviômetros caseiros e o sétimo vídeo com o mesmo tema foi narrado pela bolsista Janine Pinheiro. Em dezembro, o 11º podcast abordou a oficina de cartografia social na voz do bolsista Luiz Felipe, enquanto o oitavo vídeo com o mesmo tema foi apresentado pela discente Evelyn Lima. Finalmente, neste mês, de janeiro, o 12º podcast, assim como este vídeo, reúne todas as ações do programa de extensão 2020-2021. A criação destes novos trabalhos inéditos e não previstos no planejamento do projeto não comprometeu a continuidade da realização das atividades com as comunidades de áreas de risco em Florianópolis. No início, o contato com moradores dessas localidades se deu por meio de elaboração e aplicação dos questionários. Estes foram primeiramente em meio digital, o qual não obteve um retorno esperado, e secundariamente em meio físico, com ótimo resultado devido ao encontro com a diretoria da Associação Forças de Maria da Servidão dos Lagianos, bairro Serrinha, em Florianópolis, que é constituída pela dona Tereza Adão, presidente da associação, e as moradoras Sra. Maria Lucelma de Lima e Bruna Bianca. Este questionário teve por objetivo conhecer melhor o contexto dos moradores e perceber os seus entendimentos por áreas de riscos e movimentos de massa. O questionário foi respondido por 19 pessoas que afirmam saber o que é uma área de risco e um deslizamento, sendo que a maioria acredita na existência de áreas de risco próximas à sua casa
e alguns disseram já ter presenciado um deslizamento. Com o apoio do projeto de pesquisa, foi realizado um mapeamento de risco de 7 moradias da servidão dos lagianos, a partir do roteiro de cadastro emergencial de risco de deslizamentos, disponível no capítulo 4 do livro Mapeamento de Riscos em Encostas e Margens de Rios, produzidos pelo IPT em parceria com o Ministério das Cidades. Dessas moradias, 3 foram classificadas como R3, alto risco, 3 como R2, médio risco, e apenas uma foi com R1, baixo risco. Esses resultados foram publicados no CNEA em setembro e no Seminário de Iniciação Científica da UDESC em novembro. Outra grande ação do programa foi o primeiro evento virtual do LabRed, que ocorreu nos dias 15 e 16 de junho de 2021, com o tema Risco dos Movimentos de Massas e Alternativas para o seu Gerenciamento, transmitidos pelas plataformas Google Meet e YouTube, e teve os convidados a professora doutora Edna Lindaro Luiz, do Departamento de Geografia da FAED UDESC, com a palestra Processos do Meio Físico nas Encostas de Florianópolis, que representam a ameaça à ocupação humana, o Dr. Eduardo Soares de Macedo, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas IPT, retratando o mapeamento de risco e sua inserção na gestão de riscos. O diretor da Defesa Civil de Florianópolis, Luiz Eduardo Machado, que versou sobre o sucesso está na urbanização, e a professora doutora Débora Olivato, do CEMADEM, que debateu com o tema a importância da participação social na gestão de risco e suas múltiplas possibilidades. Com o cenário pandêmico favorável, em outubro foi aplicada a oficina de elaboração de pluviômetros caseiros na comunidade da Servidão dos Lagianos, para dar apoio ao projeto Dados à Provas d'Água, coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Global Sustentável da Universidade de Warwick, no Reino Unido, em parceria à Fundação Getúlio Vargas, no Brasil. Tal iniciativa é desenvolvida pelo CEMADEM, juntamente à Defesa Civil de Santa Catarina. Através do LabRed, moradores da Servidão dos Lagianos inserem-se como polinizadores e geradores de dados para o aplicativo móvel recém-desenvolvido, denominado Expo, que possibilita monitorar e integrar os dados específicos de cada localidade para desenvolver as ações de prevenção e mitigação dos desastres provocados por fortes ou intensas chuvas, que são a maioria no Brasil. Em novembro, foi aplicada a oficina de cartografia social com a espacialização dos problemas e as almejadas ações positivas para a comunidade. Durante sua realização, com as rodas de conversa, também se discutiu a história de formação e os atores apoiadores da comunidade, possibilitando uma maior aproximação e troca de conhecimentos. Embora também não previsto inicialmente nas atividades do programa de extensão, o LabRed participou da implementação e instituição de 10 núcleos de proteção e defesa civil em Florianópolis, nas seguintes comunidades ou bairros: Serrinha, Monte Serra, Queimada, Mariquinha, Costeira, Santa Mônica, Arvoredo, Mosquito, Ponta das Canas e Rio Vermelho. As últimas ações foram apenas descritas nos vídeos e podcasts anteriores, não tendo sido publicadas, divulgadas ou discutidas ainda em eventos acadêmicos. As ações na comunidade da Servidão dos Lagianos terão continuidade nesse ano de 2022 e no próximo, assim como em outras comunidades que tiveram a recente instituição de seus NUPDECs. A equipe do LabRed agradece a sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias e informações em nossas redes sociais. Até mais!